Você está ouvindo a série de mensagens Ninguém Manda em Mim, os 10 Mandamentos sob a ótica de Jesus. Eu sei, só de ouvir 10 mandamentos, talvez você pense que já querem mandar em você. Afinal, desde pequenos sonhamos com a liberdade de sermos donos do próprio nariz. Mas aí vem as contas, o chefe, os clientes e a nossa família. A verdade é que você não vive sem um senhor. Ou seja, a grande questão não é se alguém vai mandar em você, mas quem vai mandar em você. Agora fique com o sermão deste domingo e para saber mais, siga nosso Instagram, @anglicanaverbo, conduzindo pessoas rumo à maturidade. Graças e paz do Senhor, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que eu só conheço o pastor Gabriel e o Guilherme, né? Guilherme e a Carol mesmo. Todo mundo é novo pra mim. Mas se Deus quiser, a gente vai ser muito amigos. Bom, sou o Renan, sou pastor formado batista. Estou atualmente em uma igreja reformada e o coração assembleano, acho que é uma mistura gigante de muitas coisas. Tenho meu jeito próprio de comunicar, de falar, então se eu falar alguma coisa fora do seu contexto ou do seu entendimento, você conversa com o Gabriel depois aí que ele resolve. Mas fora as brincadeiras, hoje eu vim sozinho, infelizmente, minha família não pôde vir, minha família é gigante, tá, gente? Se viesse, são 9 pessoas, mas meu filho acabou de nascer, tem 20 dias, então minha esposa decidiu ficar em casa mais um pouquinho. Mas a gente está aqui para ajudar, para servir, e que vocês possam ouvir a voz de Deus nessa noite. O mais importante aqui é a palavra, não é o Renan. Eu sou só mais um no meio de tantos que tá para servir e para entregar algo que vem da parte de Jesus. Meu prazer, meu amor é compartilhar isso aqui. É fazer com que a palavra seja entendida por outros, assim como foi entendida por mim um dia. Assim como um dia Cristo arrebatou o meu coração, eu sempre prego com a intenção de que Cristo possa arrebatar o seu coração. E talvez você já está há muito tempo caminhando, talvez você já está entendido de como funciona a igreja e o evangelho, mas talvez tenha algo para ser edificado, talvez tenha algo para ser transformado. A gente sempre tem, eu sempre tenho algo para ouvir em algum culto. Então, que Deus possa falar ao nosso coração. Eu não queria me prender muito ao texto de Êxodo, mas vamos ler, vou pegar aqui o folhetim para a gente ler, só para a gente relembrar, Êxodo 20, 12, que aqui no folhetim, se você puder olhar, e tá acompanhando aí. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa, plena na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Esse é o texto que foi a base para tudo isso. Mas eu queria te convidar para ir lá em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 8 comigo. Que eu quero que você leia um texto também. A gente vai voltar nesse texto algumas vezes, mas para a gente já saber qual texto que a gente está trabalhando, qual texto que a gente está falando. Então, Marcos capítulo 7, a partir do verso 8, diz assim. A gente vai até o 13. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda, vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais, não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas a cuidarem de seus pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Amém? Eu usei aqui uma versão a versão transformadora, que eu gosto um pouco mais para a gente entender melhor um pouco o texto. E aqui a gente vai começar sempre do início. Eu não quero me prender muito ao porquê dos 10 mandamentos, que eu acho que é o que tem já sido falado aqui o tempo todo. Acho que você já tem uma ideia mais ou menos de por que Deus criou os 10 mandamentos. Eu vou exemplificar só numa alegoria que uma vez um amigo fez para que eu entendesse.
Eles dizem para mim, não, os 10 mandamentos, eles não são uma corrente ou uma algema para prendê-lo. Porque muitas das pessoas acreditam que Deus criou leis para prender e para sufocar você, para que você não se divirta, não seja feliz ou não faça aquilo que Deus não se agrada. Mas os 10 mandamentos são como cinto de segurança. São necessários porque senão a gente extrapola, passa do limite. E esses são os limites estabelecidos por Deus para que a gente não fira outros e não fira a gente também. Então, a gente vai com a intenção de que esse mesmo mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam longos, é um mandamento que nos chama a um cuidado com a gente e com aqueles que estão próximos de nós. A palavra usada para honra aqui, que acho que é a única que eu vou trazer aqui, talvez o sentido mais profundo em hebraico, seria kabad ou kabed. Eu não vou pronunciar certo o hebraico porque não é a minha língua, mas está nessa faixa. O significado é o seguinte: pesado. Quero tornar isso pesado. Essa honra tem peso. Essa honra tem significado. O que o seu pai, a sua mãe fez por você significa algo. Dê peso às palavras que eles têm para você. E aí, talvez você pode dizer, mas eu não tenho mãe, não tenho pai, eu fui cuidado pelo meu avô, pelo meu tio, irmão. Então coloca essa figura no lugar do seu pai e da sua mãe. Beleza, foi meu avô Jair que cuidou de mim, então vamos lá. Honra o Jair e a Geralda, que são seus avós, cuidaram de você. Tranquilo. Beleza? Você pode substituir. Porque você vai honrar aqueles que estão juntos, que cuidaram de você, que estiveram ao seu lado o tempo todo. Eu acredito que esse é o chamado geral aqui do texto. Honra teu pai e tua mãe, é ter o cuidado com aqueles que estão próximos, é ter o amor, o carinho e a sensibilidade de olhar para quem está próximo de nós. E Deus, ele foi tão intensivo nessa vontade de comunicar isso, que eu vou mostrar alguns textos aqui para você, e você não se assuste, porque às vezes eles são um pouco duros mesmo, mas porque são no Antigo Testamento. Mas eu quero mostrar esses textos porque, para a gente entender o peso que tem para Deus esse mandamento. Por quê? Porque esse mandamento abre os mandamentos que são conectados a nós, seres humanos. Se você percebe, os 10 mandamentos, eles são divididos em 2 lados. Os 4 primeiros geralmente são para Deus e os próximos 6 são em direção ao próximo. O primeiro fala sobre família. É esse. O que abre o 5º mandamento, que abre a faixa de como devemos tratar o próximo, é esse mandamento. E aí a gente vai ver alguns textos aqui que Deus pega no pé mesmo. Olha só, Êxodo 21:15. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Jesus cita esse lá em Marcos, como a gente falou aqui. Êxodo 21:17, logo o seguinte: quem ofender a honra do seu pai e da sua mãe será executado. Ó, Levítico 19:3, mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deuteronômio 27:16, maldito quem desonra o pai e a mãe. Todo o povo responderá amém. Provérbios 20:20, olha o que Salomão fala. Quem insulta o pai ou a mãe terá a sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Alguém que se perde, alguém que está totalmente distante, totalmente obscuro. Provérbios 30:17, o olho de quem zomba o pai, despreza as instruções da mãe, será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Olha que peso que ele traz com esse texto. E eu acredito que o peso não está no sentido de nos assustar ou de nos afastar de Deus, mas de mostrar o tamanho que é quando nós abandonamos aqueles a quem amamos, aqueles a quem cuidaram de nós, aqueles que deram a vida por nós. E eu sei, irmão, que provavelmente alguém da sua família falhou com você, porque já falharam comigo também. Mas é aonde Deus quer pegar a gente. É aí onde Jesus quer pegar a gente. É dar o perdão àqueles que não merecem, como nós não merecemos. É trazer graça àqueles que não merecem, como nós não merecemos. Nunca merecemos a graça do Senhor. Nunca merecemos o amor e o cuidado de Jesus. Mas Ele entregue na cruz, traz todo o amor e graça sem cobrar nenhum preço para nós.
E aí esse amor deveria invadir tanto o nosso coração, deveria quebrantar tanto o nosso coração a ponto da gente olhar para o nosso lado, olhar para o nosso pai, olhar para a nossa mãe, para aqueles que cuidaram de nós, nossos familiares, e pensar, ele ainda não entendeu, mas eu entendi. Eu já estou ouvindo a palavra de Jesus, eu já estou ouvindo que eu preciso perdoar. Ele ainda não entendeu que precisa me dar um abraço, eu entendi. Ela ainda não entendeu que eu preciso dar uma palavra de incentivo, de ajuda, de cuidado. E aí quando a gente se pega nesses textos do Antigo Testamento, parece que é muito forte, muito pesado, ao ponto da gente dizer, mas será que então Deus vai me castigar por isso? Eu acredito que Deus ele não vai te castigar por isso, mas Ele vai procurar te ensinar como um pai. Eu acredito que Ele vai te direcionar, como foi falado, como foi orado aqui. Porque hoje e sempre, onde a palavra for lida, na sua casa, no seu contexto, você sozinho, ali o Espírito Santo vai estar. E Ele vai te condicionar a isso aqui. E Ele vai te levar novamente a uma direção aonde sempre vai apontar para a cruz de Jesus. Aonde eu me sacrifico para que o outro tenha vida. João, na carta dele, a primeira carta de João, no capítulo 3, verso 16, ele fala que importa que Cristo morreu por nós. Agora nós morremos para que outros tenham vida. Cristo se sacrificou, Cristo morreu. Eu olho para esse sacrifício, para esse amor, para essa graça tamanha, para um cara que abriu mão da sua glória, para um cara que liberou todo o seu poder, que poderia ter derrubado aquela cruz, poderia ter descido dela, poderia ter acabado com todos aqueles soldados. O próprio Jesus diz, se eu poderia chamar um exército aqui agora e me tirar dessa cruz. Mas o que ele faz? Ele continua nela, até o final. Ele continua até o ponto de se sentir abandonado por Deus, até o ponto de tanta maldição do nosso pecado, ele dizer, está consumado. Agora o meu povo tem uma oportunidade nova. E esse está consumado é um chamado para mim e para você, para a gente fazer o mesmo sacrifício, a mesma entrega. Agora só que ele chama a cada um de nós a carregar a nossa própria cruz, a sacrificar as nossas vontades, sacrificar os nossos desejos, sacrificar o nosso orgulho e nos entregar em amor e totalidade para aqueles que estão do nosso lado, a nossa casa, os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que estão do nosso lado. É nesse lugar que começa. É interessante que quando a gente pega no livro de Êxodo mesmo, na saída do povo do Egito, Moisés é ensinado a como preparar a Páscoa. Ele é direcionado como se deve preparar a Páscoa e ele passa isso para o povo. E a primeira coisa que diz lá, quando você pegar o cordeiro, que é o símbolo de Jesus, e você preparar ele na sua casa, compartilhe entre vocês. O primeiro lugar que se compartilha o cordeiro na Páscoa é dentro de casa. O primeiro lugar onde o evangelho que tem tocado a gente, onde o amor de Jesus que tem tocado a gente, que tem nos chamados, deve chegar dentro da nossa casa. E talvez a gente possa pensar, mas meu pai é muito religioso, ou minha mãe é muito religiosa, ou meu irmão é muito religioso, meu tio é pastor, mas não sei quem. Mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade ela é convidada, colocada no nosso colo. Porque nós já ouvimos algo. Porque nós já ouvimos um chamado, nós já ouvimos a palavra, nós já ouvimos um chamado ao perdão, um chamado à graça. E Jesus está nos chamando a isso. Nesse contexto de Marcos 7, que a gente acabou de ler, Jesus está numa discussão gigantesca com os fariseus. E a discussão é a seguinte, os discípulos do Senhor são safados, porque eles não lavam a mão para poder comer. Os fariseus estão acusando os discípulos de Jesus de não lavar a mão.
Mas isso não era uma lei, era uma tradição judaica. O texto deixa claro que era uma tradição dos judeus. E aí Jesus dá uma correção para eles que, irmão, qualquer um de nós acho que não voltaria mais. Ele diz, o que corrompe o homem está dentro do seu coração, brotando aí. Não é o que você se alimenta. Não é o que você coloca para dentro que alimenta quem te deixa impuro. Mas é o que você está produzindo aí de malícia dentro de você. Ao ponto de Jesus, em alguns momentos, chamar eles de sepulcros caiados. São belos por fora, mas por dentro estão apodrecidos. E é esse o chamado que Jesus está trazendo para nós aqui. Porque parece estranho usar esse texto, mas eu não estou contextualizando. Mas eu estou pegando a indicação do honra teu pai e tua mãe que Jesus está dando para ali. Jesus está dizendo, no texto em si, ele diz, vocês estão usando da lei, junto com a tradição de vocês, para poder desviar do verdadeiro sentido e entendimento que esse texto tem, que é honra teu pai e tua mãe. E aí, aqui, nessa versão, eu acho muito legal que ele diz, porque eles deveriam cuidar dos seus pais. É aí que está o peso, é aí que está o sentido do honra teu pai e tua mãe. É o cuidado que nós temos com aqueles que estão próximos de nós. E aí, tudo isso aqui só tem uma conexão com todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, a gente vai ver agora alguns textos, alguns até que já foram lidos aqui, a gente vai ver textos que nos demonstram como deve ser o nosso cuidado para com o outro, para com o próximo. E principalmente com aqueles que estão dentro da nossa casa. O peso que deveríamos dar a isso, ao amar ao próximo, ao cuidar daqueles que são nossos. E esses textos aqui são fantásticos. Então a gente vai ler alguns e refletir sobre eles. Efésios 6, de 1 a 3, que foi lido aqui. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Um convite a mostrar e demonstrar que esse cuidado, ele vai muito além de só dar, mas também recebê-lo de volta. Quando nós cuidamos, quando nós atuamos em amor, naturalmente, isso não é algo místico, não é algo que você declara palavras boas no seu dia a dia e elas vão reverberar coisas maravilhosas. Isso é confissão positiva, isso não faz sentido. Mas ações positivas, ajudar, cuidar, está ali quando se necessita do seu abraço, está ali quando se necessita do seu perdão, muitas das vezes sem aquela pessoa merecer. O exemplo vai reverberar através de outros. Quer exemplo maior? Jesus morre na cruz, depois disso os discípulos. Todo mundo morreu. Pregando o evangelho, se entregando por vidas, alguns em prisões. Só sobra João lá numa ilha, isolado. Mas também morre, termina sua vida entregando tudo que tinha, para que outros pudessem ouvir a palavra de Jesus. Para que os outros pudessem conhecer aquele amor a qual ele estava buscando. E se hoje você vem aqui nessa intenção de entender um pouco mais sobre Deus, de ouvir um pouco mais a voz de Deus e ser tocado por Ele, ser chamado por Ele, é porque Ele tem algo especial preparado, uma missão preparada para você compartilhar esse chamado, esse amor, esse cuidado, esse sacrifício. Colossenses 3:20 diz assim, filhos, obedeçam sempre os seus pais, pois isso agrada ao Senhor. E aí tem contrapartida, no 21 diz assim, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Tá vendo só como vai complementando? Jesus pega um mandamento que era bruto, rústico, e começa a lapidar ele. E lapida ele naquela primeira pregação direto para os religiosos. Mas os discípulos
no geral, entenderam, porque a ideia foi passada até Paulo. E aí a ideia vem aqui. Filho, você tem que honrar e respeitar seus pais. Mas, ô pai, toma cuidado com seu filho. Cuida dele para que ele não desanime, para que ele não se afaste, para que ele não distancie. De você e de mim. É nossa responsabilidade transmitir esse amor. E aí, quando nós entendemos mais do que os outros, é maior ainda. Tem um pastor que eu gosto muito de assistir, que é o pastor Luciano Subirá. As pregações dele são muito edificantes. E ele diz uma frase assim: quem entendeu primeiro perde. Se eu entendi primeiro que tem que perdoar, irmão, essa é a hora. Se eu já sei que eu tenho que perdoar, se eu já sei que eu tenho que amar aquele fulano que tá me devendo, se eu entendi que eu tenho que ir até aquela pessoa que me fez mal, eu tô na minha razão, mas eu tenho que ir até ela para resolver essa treta. Eu tenho que resolver esse problema. Porque isso não tá legal na minha mente, isso não tá legal na minha vida. É esse cuidado, é esse amor, é essa intensidade, essa intimidade, essa proximidade é gerada pelo conhecimento que nós temos através da cruz de Jesus. Quanto mais nós estamos aqui, quanto mais cantamos, quanto mais lemos esse texto, quanto mais oramos em nossas casas, quanto mais nós buscamos entender mais de Deus, mais cheio nós estamos. E aí nós não podemos reter isso para nós. Isso tem que se espalhar por meio da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, no nosso trabalho. Hebreus 12, 7 diz: enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Paulo está dizendo que só há vai ser difícil. Nós não somos filhos ilegítimos pelo seguinte fato: Deus nos corrige, nos direciona. E se eu discordo disso, então eu não quero Deus como meu pai. E aí não faz sentido eu estar aqui. Porque em todo momento Deus se declara pai de cada um de nós. E como um pai, ele quer corrigir os seus filhos, porque eu tenho 3. Se deixar, meu irmão, vira bagunça. Se deixar fazer o que quer, vira bagunça. Quem tem filho sabe disso. E a gente precisa corrigir os nossos filhos, precisa direcioná-los. Obviamente que não vamos ser agressivos e violentos, mas vamos ser firmes e disciplinadores. Eu acho que a partir do momento que eu tive meus filhos, eu entendi melhor por que Deus me corrigia tanto. Porque algumas coisas davam tão erradas e aí eu ouvia aquela voz lá do Espírito Santo dizendo: cara, isso não deu certo, porque você é assim. Porque você faz essas escolhas do seu jeito. Porque você faz e pensa da sua forma. Eu me lembro nitidamente assim que eu comecei a caminhar na igreja, eu li a Bíblia sozinho em casa. E eu era ateu total, ateuzão mesmo. Detestava todo mundo que era de igreja. Mas nunca fui desrespeitoso, sempre fui respeitoso. Mas eu trabalhava com um cara que era diácono da igreja. Um cara que foi um pai para mim. Excepcional, uma pessoa amorosa demais. E foi muito carinhoso comigo. E ele sempre me ensinou, sempre me pregou. E um dia ele me incentivou: lê a Bíblia, cara. Tu não é ateu mesmo? Não faz diferença para tu, só vai ler para ver o que é que tu acha. Falei, beleza, eu vou ler, a gente vai trocar ideia para ver como que funciona isso aí. E fui lendo, fomos trocando ideias. E aí dentro de mim, é interessante, porque quando você vem de um meio que já foi religioso há um tempo, que até meus 14 anos eu fui da igreja católica, fiz crisma, fiz tudo que eu poderia fazer possível, né? E aprendi muitas coisas. Mas depois que eu fiz 14 anos, trabalhar por conta própria, não vou mais na igreja, não quero saber de nada disso, então fui viver a minha vida. Mas quando eu comecei a ler esses textos e eu sempre me deparava com os mandamentos e pensava: peraí, eu não matei ninguém, eu não roubei,
Eu não olhei pra mulher de ninguém. Eu ia contando, né? Tipo assim, então peraí, em 8 eu tô bem. Então tá tranquilo, né? Sou um pecador médio, pra baixo, médio pra baixo. Eu não vou pra baile, eu não uso droga, eu não bebo até cair. A gente sempre pensa isso, cara. Isso é maravilhoso, né? Porque o melhor crente que tem é aquele que acha que ele, tipo, esse é o pior de se converter, mas é o melhor que tem, que ele acha que ele não tem pecado. É o que eu achava. Não tem pecado. Pelo amor de Deus, Deus vai... Tu acha que Deus vai me condenar? Faço nada de errado, irmão. Eu pensava muito assim. E aí um dia eu deparei com um texto que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí eu fui e perguntei para esse diácono, falei, o que é destituídos? Ele falou, distante, irmão. É longe, fora, totalmente fora de Deus. Ele falou, Renan, quando nós estamos distantes de Deus, o pecado para nós é só diversão e alegria. É um desejo profundo todos os dias. Agora, quando nos aproximamos de Deus, o pecado é uma dor intensa. É um sofrimento. Toda vez que eu peco, eu me sinto agoniado. E aquilo entrou como uma faca no meu coração. Faca no meu coração. E sabe Deus falando diretamente para você, assim, coisas que só você sabe? Ali Deus começou a falar comigo. E aí eu fui para casa, abri naquele texto, naquele mesmo texto. Agarrei a Bíblia e li naquele mesmo texto. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O meu corpo começou a tremer, eu comecei a chorar. E eu caí no tapete, chorando. E aí Deus começou a falar assim, você é orgulhoso. Você é mentiroso. Sabe aquela senhora, sua vizinha que você ajudou porque ela te deu R$100. Você ajudou porque ela falou bem de você para sua mãe. É por isso que você fazia as coisas. Para que os outros te elogiassem. Você nunca fez nada porque você era bom. Você fez porque você sabia que tinha uma vantagem depois disso. E ele foi contando cada pecado que eu cometi, cada detalhe. E ele foi falando, não me acusando, mas dizendo, tá vendo, filho? Você está distante de mim. Você precisa muito de mim. E ali começou a mudar muita coisa na minha vida. Daqui a pouco eu vou contar no final mais uma historinha pra gente fechar essa ideia. Porque ali começa realmente Deus trabalhar no meu coração e eu começar a enxergar coisas maiores, porque ali era só o detalhe daquilo que ele tinha para fazer. 1 Timóteo 5, verso 4 diz, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar, retribuir os pais do cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. Está falando de viúvas, de mulheres que perderam seus maridos. Se elas têm filhos e netos, esses devem cuidar delas. Esses devem mostrar o cuidado de Deus na vida delas. Esses são representantes de Cristo na vida delas. E essa é a nossa responsabilidade. Cuidar dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos familiares, daqueles que se doaram em algum momento. Você pode ter certeza, eu sei que se você não tem seu pai, não tem sua mãe, não tem alguém, em algum momento alguém abriu mão de algo para te ajudar, para cuidar de você. Porque fazem 20 dias que nasceu o meu filho, né? O Leonardo. E assim, eu tenho 3 filhos já, toda a experiência do mundo, mas a gente olha para aquela coisinha tão miudinhazinha e aí a gente fala, como alguém consegue jogar no lixo? Né? A gente fala isso. Como alguém consegue ferir uma criança? Assim, como consegue, sabe? Ele dá 2 chorinhos, minha esposa fica, meu filho, meu filho, meu filho. A gente já fica assim, sabe? E é esse amor que a gente deveria olhar para aqueles que estão ao nosso redor. Sabe? Nesses dias Deus tem falado muito sobre minhas filhas. Tem me mostrado tanto sobre elas. Sobre não focar só no neném, mas lembrar que tem 2 maiores. E ser mais detalhista. Ô minha filha, hoje você tá tão bonita. Ô minha filha, hoje...
Eu sei que parece coisa boba, mas um elogio, um detalhe, cara, pode mudar muito o dia de alguém. Um carinho, um abraço, uma oração, irmão. Uma oração pode mudar muito o dia de alguém. Se você nunca experimentou isso na sua vida, você experimenta orar pela vida de alguém. Alguém começou a abrir o seu... Cara, eu trabalho numa padaria, né? E eu atendo lá, galera. Eu sou dono, mas, né, empresa pequena, então tô sempre lá. E eu atendo muita gente. E aí, às vezes, a pessoa chega lá, começa a contar a vida, porque comércio é assim, a pessoa começa a contar a vida dela. E aí, inúmeras vezes eu já parei, irmão, deixa eu orar por você. Cara, e são respostas inacreditáveis. Inacreditáveis. Corações, irmão. Você vê a gente que acha que a gente tem alguma coisa, pastor tem alguma coisa, irmão, você tá muito enganado. Pastor é tudo igual, é igual todo mundo. É pecador. Mas quando a gente se propõe a fazer aquilo que Cristo fez, que é olhar os detalhes, ser sensível e se entregar ao máximo para aquelas pessoas, Cristo faz coisas que são surpreendentes. Um dia chegou um senhor, todo encurvadinho, parecia que estava com muita dor, lá na padaria. E ele me conhecia há muito tempo, só conheço ele como Zé Prego. Não sei o nome dele, não sei que é Zé, e chama ele de Zé Prego. E eu conheço ele há muitos anos. E aí ele falou assim, Renan, tá triste a coisa, né, meu filho? E não sei o que. Eu falei, o que foi, seu Zé? Aí ele, rapaz, o médico falou que eu tô com câncer, não tem mais jeito. Eu tô me sentindo muito mal. Eu falei assim, seu Zé, eu entendo tudo que o médico falou, eu entendo mesmo. Eu entendo que o senhor tá sofrendo muito. Mas eu queria orar pelo senhor. Porque ele me contou que faria um método cirúrgico, que seria, né, próximo aqui ao pescoço, né? E seria mais para que assim. E aí ele falou assim, eu queria muito que as coisas dessem certo. Mas na minha cabeça eu acho que vai dar errado. Eu acho que eu vou morrer. E aí a filha dele estava grávida de gêmeos, né? Ele falou assim, eu não vou ver meus netinhos, meus gêmeos. E ele é muito apegado à filha. E aí eu falei assim, seu Zé, beleza, vamos orar. Vamos orar aqui. Aí chamei a minha cunhada que estava junto. Oramos. Uma oração muito simples, irmão. Pai, abençoa o seu Zé, ele vai operar, eu não sei o que vai acontecer ali. Eu só peço que abençoe os médicos para direcionar a mão deles, para que eles possam fazer o melhor e para que ele possa voltar em paz para casa. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. E aí na outra semana ele foi lá, quando ele foi para operar, ele foi lá. Mais uma vez eu orei por ele. E tá lá, irmão. Tá até hoje. Voltou, tá bem, operou, tá tranquilo. Viu os netos nascer. E já tava praticamente assim, definido realmente que ele iria morrer. Ele é muito velhinho, muito velhinho. Mas faz caminhada todo dia, passa lá em frente, todo dia me dá oi. E é isso, irmão. E segue a vida. Entre outras inúmeras orações. Entre outros inúmeros momentos ali que a gente teve que representar o evangelho. Discussões, briga de família. Quanta coisa que a gente teve. Polícia, cara, irmão, nem sei. Esse ano não, mas ano passado eu assinei boletim policial, eu acho que eu assinei uns 5 ou 6. De agressão, de ter que tirar alguém de dentro de casa. Porque se propõe, porque se entrega a fazer isso. Não é porque eu sou melhor que ninguém, muito pelo contrário. Mas aí eu tô lá, e aí é a opção que tem. Mas quando nos propomos a isso, e servir e cuidar daqueles que estão próximos de nós, Deus responde de forma maravilhosa. Sabe o que acontece? Às vezes a gente é como os fariseus. A gente quer arrumar uma lei, entendeu? Uma desculpa. Mas fulano falou isso e ninguém deve falar isso comigo. Mas meu pai tentou me bater. E eu entendo, irmão, eu entendo que é uma dor muito grande. Que eu não posso comparar. Que eu não posso compensar. Mas eu vou te contar uma história pra gente fechar. O meu pai sempre foi um cara malandro.
Um cara trabalhador, um cara honesto, mas em questão de casamento, nunca foi honesto com a minha mãe. Sempre traiu ela. E ele foi embora de casa muito cedo. 7 anos que eu tinha, mais ou menos, meu pai foi embora de casa. Então nós não tínhamos amizade nem relacionamento nenhum. E eu sempre odiei muito meu pai porque minha mãe falava sobre isso, sobre essas coisas. E dentro de mim ficava aquela mágoa, né? Mas meu pai era uma pessoa boa dentro daquilo que era possível. Sempre ia visitar a gente, sempre pagou a pensão, mas a gente não tinha relacionamento nenhum. E essa mágoa foi embora, até os 22 anos, quando eu me converti. E aí, tipo assim, eu vivi um certo tempo até na casa do meu pai, mas a gente não se falava, não dava parabéns um pro outro. A gente não tinha nenhuma conexão de pai e filho mesmo, nem de parente. Ela se tratava como um qualquer. Talvez muito mais da minha parte do que da parte dele, não sei. Mas quando eu me converti, eu me lembro direitinho, a gente começou a subir muito o monte, né? A galera no interior tem muito isso de subir monte pra orar. A gente subia muito o monte pra orar. Somente quem tá começando, vai naquele gás, naquele fogo, e a gente tem culto, a gente vai, tem oração, a gente vai, tem visita, a gente tá em tudo. E numa dessas idas ao monte, eu volto pra casa. Voltei um pouco tarde, voltei 2 horas da manhã mais ou menos, e nunca tinha feito isso. Nunca saí pra nada disso. Foi a única vez que eu saí tarde. E meu pai, quando eu voltei, meu pai me chamou a atenção. E eu fiquei um pouco chateado que ele me chamou a atenção, porque ele nunca tinha falado nada, nunca fez diferença pra ele. Mas pela manhã, quando eu levantei e fui orar, o Espírito Santo falou comigo: seu pai, ele só tá cuidando de você. É o jeito dele, mas ele tá cuidando de você. E você precisa entender isso. Porque você me tem, você me conhece, você me ouve, ele não. E aí, eu abri a porta do quarto, meu pai estava sentado na soleira da porta, assim, ele fazia o café, sentava na soleira da porta e tomava o café dele pela manhã. E aí o Espírito Santo falou assim, claramente comigo: vai, abraça ele, beija ele e pede perdão. Eu fui, abracei meu pai por trás, dei um beijo nele, falei: pai, eu te amo. Te amo muito. Aí ele falou assim: tira essa barba daqui, também te amo. Meu pai não é crente, não é da igreja, não é de igreja nenhuma. Mas hoje, irmão, meu relacionamento com ele é outro. É outro totalmente diferente. O meu pai hoje é meu pai. Aonde chega, irmão, pode ser no futebol, tem 50 milhões de homens, meu pai vem, ô meu filho, me beija. No aniversário da minha avó, aí eu fui, tinha muita gente, né, cheguei, cumprimentei todo mundo, só apertei a mão dele. Aí depois que eu levantei, aí eu fui levantar pra pegar a comida, ele levantou também. Tu não vai me abraçar não? Depois me deu um abraço, me beijou. E assim, creio que no tempo certo meu pai vai caminhar com a gente. Cristo vai tocar o coração dele. Mas, cara, o meu relacionamento hoje com meu pai é outro. Mas por quê? Porque eu entendi primeiro. Eu entendi o quanto eu era falho, o quanto eu era pecador com meu pai. Quando eu tratava ele mal, o quanto eu era arrogante, ignorante e negava os sentimentos que eu tinha. E aí Cristo fez isso, sabe? Nosso amor foi restaurado, assim, o cuidado que a gente tem um com o outro. Meu pai foi lá, viu meu filho, ele chorou, cara, pegando meu filho no colo, chorou de emoção. Por isso que nas outras filhas ele não teve oportunidade de ir. Mas foi incrível esse momento. E é isso, Cristo ele nos convida a isso. A uma vida transformada de verdade, não é brincadeira, não. É uma parada que, sabe, que exala dele. É natural. Se você se aproximar de Jesus, é isso que vai exalar naturalmente de você. É amor, é cuidado, é perdão. Não tem como, irmão. Quem se aproxima de Jesus se aproxima cada vez mais de ser quebrado, de ser transformado, de ser tocado. E aí, quanto mais você é cheio do Espírito e de Cristo, mais você exala e transborda o seu amor, a sua graça, o seu perdão. E é isso que eu desejo para vocês também. É isso que eu desejo para todos nós. Com essa mensagem, com essa palavra,
que a gente possa exalar o verdadeiro amor de Jesus, o verdadeiro evangelho. Se o perdão alcançar a sua casa, o amor, o cuidado, você vai ver como que as coisas vão ser diferentes. E aí, eu não tô falando que todo mundo vai se converter, todo mundo vai vir pra igreja, todo mundo vai ser perfeito, nada disso, irmão. Mas é que os problemas são superados com mais força. As dificuldades são superadas com mais... Eu poderia contar inúmeras coisas aqui. Como Cristo edificou meu relacionamento. Nossa, irmão. A gente ficaria a noite toda aqui. Como eu compreendi melhor a minha esposa, como eu consegui ser mais sensível, ouvir mais ela, como eu tratava ela no início, como eu trato ela agora. Totalmente diferente, irmão. Assim, meus filhos também, assim, eles também comigo. Então, que a gente possa ouvir mais a voz de Deus, se aproximar mais dele e sentir a sua presença. E que quando a gente estiver cheio, isso transborde dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Amém? Eu queria orar com você. Se puder curvar a sua cabeça. Se você quiser colocar no seu coração agora alguma pessoa que você precisa conversar, resolver os problemas, pedir perdão. Você não estou dizendo que você vai resolver isso agora, mas que você coloque isso nas mãos de Deus. Só que Deus não é como a justiça brasileira, que você entra lá com uma causa e eles vão demorar muitos anos para resolver. Deus tem sua forma de trabalhar. Mas eu queria que você colocasse a sua causa na mão de Deus agora. Seja lá o que for, problema familiar, uma desavença, uma inimizade, uma pessoa que está te incomodando, que eu sei que isso é real nas nossas vidas. Os problemas familiares, problemas emocionais, problemas de amizade. Mas nós vamos orar nesse sentido agora. Pai, nós compartilhamos a Tua palavra, Senhor, e ela é viva e eficaz. Ela corta como uma espada de 2 gumes. E que ela possa cortar essa noite o nosso coração, para que venha exalar o verdadeiro sentido de honra a Teu pai e Tua mãe aqui, que é o cuidado para aqueles que fazem parte do nosso meio, os próximos de nós. Nos ajuda a cuidar daqueles que fazem parte do nosso lar, do nosso círculo de amizade. Aqueles que nós chamamos de família, Senhor. Nos ajuda a perdoar, superar as fraquezas e as desvantagens, Senhor. E que o Teu Espírito possa consagrar a nossa vida, saindo daqui cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito. E que nós possamos ser edificados pelo Senhor. Reflete, Pai, rumina em nós essa palavra, Senhor. Que ela seja totalmente poderosa para iluminar a nossa escuridão. Que ela seja tão poderosa que não vai sobrar escuridão dentro de nós. Acende uma lâmpada de esperança no nosso coração, Senhor, para resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades. E que aqueles que necessitam de perdão, Pai, sejam perdoados. Que aqueles que necessitam de sacrifício, abrir mão do seu orgulho, que possam fazer, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor fala primeiro comigo. Quanta coisa eu preciso mudar, meu Pai, na minha casa, minha família, quanto eu preciso amar minhas filhas, meus cunhados, quanto eu preciso amar minha família também, Senhor. E que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, com essa total identificação contigo, de que devemos entregar o nosso melhor para que a Tua glória se manifeste no nosso lar, na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.